Salve, rapaziada, esse é o Falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana. E deixa eu fazer um questionamento, esse é o pior campeonato brasileiro da história? Porque eu já vi algumas pessoas falando isso, que esse é o pior campeonato brasileiro tecnicamente falando desde 1990. Será? Bom, vamos ver o que aconteceu nos últimos 3 anos. Em 2015 o Corinthians foi campeão brasileiro, certo? O Corinthians tinha um time com um ótimo ataque, assim, em produção. Mas era um time que ganhava ali de 1-0, de 2-0, 2-1, 3-2, certo? Não era um time que fazia muitos gols, era um time que ficava muito com a bola, envolvia o adversário no toque de bola, mas produzia bastante, mas não fazia tantos gols, certo? Bom, ponto. O que acontece? Quando um time vence, como por exemplo, agora a França foi campeã do mundo, certo? Então a França vira referência de futebol. O futebol da França é o quê? É rápido, é um futebol incisivo, tá? Um futebol, né, muito rápido. Tanto você vê, Mbappé é rápido, Kanté é rápido, Pogba é rápido, Griezmann é rápido, todos esses são rápidos, entendeu? E é um futebol de muita marcação, tanto que o Giroud é um cara muito mais tático do que técnico. Ele vem muito para ajudar na marcação, na área, ele tá sempre quando tem um escanteio contra, enfim. Então vira modelo de futebol. E, claro, nos campeonatos nacionais é a mesma coisa. Um time campeão, e quando ele começa a se tornar várias vezes campeão, acaba se tornando referência. Em 2016, o Palmeiras quebrou um pouco dessa coisa do time pragmático. O Palmeiras teve o melhor ataque do campeonato, a melhor defesa. Só não teve o artilheiro do campeonato. Tivemos o segundo melhor assistente, que foi o Dudu. O Dudu foi o melhor assistente. Desculpem. E cara, o Palmeiras quebrou isso. O Palmeiras jogando um futebol bonito, um futebol coeso, um futebol conciso. Também, no segundo turno, o Palmeiras ganhava de 1-0, 2-0, 1-0, 2-0, 3-2, como foi do Santa Cruz. Então foi o jogo que a gente mais sofreu os gols no campeonato, foi 2 do Santa Cruz, tirando 3-1 do Botafogo no primeiro turno. Cara, e o Palmeiras não sofria, mas era a tática do Cuca, ficar com a bola tal, e quando tem a bola na frente, ser rápido. O Palmeiras era um time muito voraz, marcava muito em cima. Tanto que com 5 minutos, geralmente, o Palmeiras já fazia um gol. E era pra virar referência, mas não virou. Aí o Corinthians no ano seguinte, o ano passado, 2017, veio com essa tática retranqueira. Esse time de jogar atrás da linha da bola, jogar por uma bola tal, e principalmente na casa do adversário. Tanto que o Corinthians ganhou N jogos por 1-0. N. Então, virou referência. Porra, o Corinthians foi campeão com futebol meio pragmático em 2015, certo? Que era o Tite do técnico. Em 2016 o Palmeiras foi um ponto fora da curva. Beleza? Em 2017, o Corinthians foi campeão com o mesmo futebol pragmático, só que com 11 atrás da linha da bola. O Romero, que é atacante, virou, defensor, virou lateral. Dobrava com o Fagner na lateral para marcar. Isso virou referência. Então, a maioria dos times que jogam hoje no Brasil, você pode reparar isso, eu não estou inventando, são times que jogam atrás da linha da bola. Por isso que o Campeonato Brasileiro tem poucos gols sendo feitos. Os pequenos, e aí, uma coisa que tem que ser falada, existe hoje muita discrepância, certo? Nós temos hoje 3 times que têm elencos muito bons, Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Esses 3 elencos são muito bons, certo? Aí você tem 2 times com bons times, 3, o São Paulo, o Inter e o Cruzeiro, e talvez o Atlético Mineiro. O resto são times que têm, times com pouquíssimos jogadores bons. De verdade. Você pinça um jogador ou outro dos times, cara, nada mais. Então a discrepância entre os primeiros ali, principalmente o Palmeiras, é muito grande para com os outros. O Palmeiras tem um elenco fortíssimo. Então os times que vêm jogar esses jogos já vêm com aquele pensamento, porra, vou me retrancar, senão vou tomar um monte. E isso acontece não só com o Palmeiras, acontece também com o Inter quando vai jogar. Contra o Vitória, por exemplo. Só pra você pegar, o Inter perdeu do Vitória, ganhou do Paraná no último minuto, num gol de falta aos 51 minutos do segundo tempo. Então, são times que, cara, sabem que se sair pro jogo, vão tomar. Ontem o Ceará, se não fosse um jogador expulso do Palmeiras, iria tomar também um monte do Palmeiras. Certo? E olha que o time do Ceará nem é ruim, é muito bom. Né? Tipo, o conjunto, né? Não tem jogadores espetaculares. Quem hoje tem jogadores espetaculares é Palmeiras, Flamengo e Grêmio. O resto todos está nivelado por médio ali. Só que por causa da mediocridade que se tornou o futebol jogado no Brasil,
Entendeu? Então aí a gente tem esse parâmetro de comparação. O Corinthians é o parâmetro de comparação, que é o último campeão. E o futebol que o Corinthians apresentou ano passado era ridículo. Desculpe os corintianos, tal. Você que for assistir esse vídeo aqui, que seja corintiano, me desculpa, mas o futebol do seu time era ridículo. Eu diria abominável, cara. Porque eu sempre detestei jogar com 11 atrás da linha da bola. Certo? Se você faz 2-0, 3-0, se recua um pouco, ok, beleza. É do jogo. Até os times europeus fazem isso. Entendeu? É só você ver o tanto de gol que o Barcelona faz um contra-ataque. Se é contra-ataque, ele não tá lá na frente toda hora. O Manchester City, o Chelsea, enfim, o Liverpool, né, que dizem ser o melhor futebol jogado hoje na Europa, é o Liverpool. Eu não acho. Mas enfim. Mas o Jürgen Klopp é um ótimo técnico. Então, o Campeonato Brasileiro, os times quando vão jogar contra esses adversários que tem um elenco um pouco melhor, eles se retrancam justamente para não tomar de monte. E aí você vê uma infinidade de 1-0. Essa rodada ainda teve um pouco mais de gols, né? Teve 3-0 do Cruzeiro, 4-0 do Flamengo, teve o 2-1 do Palmeiras, que aí já são 10 gols em 3 jogos, cara, já eleva a média. Mas aí você tem 0-0 do São Paulo, você tem 1-0 do Fluminense. Cara, e os times têm que parar de ter medo, certo? Hoje tem Santos e Inter, vamos ver que bicho que dá, né? São dois times grandes, dois times que disputam coisas importantes ainda no campeonato. O Santos quer chegar à Libertadores e o Inter quer o título, né? E o Inter joga em casa. Aliás, o Inter, eu tava vendo a tabela, né? Revendo, o Inter é quem tem a caminhada mais fácil pro título. É quem tem a caminhada mais fácil. E o Inter pode surpreender, cara. O Palmeiras tá líder ali e tal, mas uma derrapada do Palmeiras, o Inter encosta. Vamos se ligar. E, cara, eu não acho que seja o pior campeonato brasileiro de todos os tempos. Tivemos aí o campeonato do ano passado, foi muito ruim. Muito, muito ruim. Certo? Não tinha um time que tava jogando futebol espetacular. Aliás, tinha um, mas ele estava dedicado a Libertadores, que era o Grêmio. O resto todos jogando futebol risível. Esse ano não. Esse ano você tem o Palmeiras jogando muito bem, o Grêmio jogando muito bem o Campeonato Brasileiro, o Inter jogando muito bem. O São Paulo teve alguns jogos que foi brilhante, cara. Brilhante mesmo, sem exagero. O Flamengo jogando agora muito bem na mão do Dorival. E você não tinha isso ano passado. Certo? O Palmeiras estava em reconstrução, que, né, é que eu vou falar, né? Muita gente fala, o Corinthians está em reconstrução. O Palmeiras no ano passado também estava. Se você pegar o time de 2016 e 2017, cara, compara o time do final do ano de 2016 com o time do final do ano de 2017. É outro time. É muito diferente. Entendeu? E, velho, eu tô vendo os comentaristas aí em polvorosa, talvez com medo do Palmeiras ser campeão, né? Não sei. Cara, e o Flamengo não chegar, como o Mauro César, eu gosto do Mauro César, mas, cara, tá muito feio o que ele tá fazendo. Entendeu? O Palmeiras não perde há 15 jogos no campeonato. São 12 vitórias e 3 empates nesse meio tempo. Cara, e desses 3 empates, pelo menos um a gente tinha que ter vencido, que a gente perdeu um pênalti contra o América Mineiro. Então tá muito feio esse jogo de contra, entendeu? De anti. Não precisa ser assim. Entendeu? Dá pra você assumir. Pô, o Palmeiras tá jogando um bom futebol. Aí você vai falar, eu não acho. Pô, mas toda hora você não acha? Não é possível, cara. Não é possível. Eu quero ver, vamos dar um exemplo. O Palmeiras pega o Flamengo lá e mete 3 no Flamengo no Maracanã jogando um fino da bola. Ele vai falar o quê? O Palmeiras não apresentou nada. Eu tenho certeza. Ou não é nem isso. Ele vai culpar o Flamengo. Não, o Flamengo que não jogou porra nenhuma. Vai. Gente, não é o pior campeonato brasileiro de todos os tempos. Aliás, é um dos melhores e mais disputados dos últimos anos. Pode ser que pela primeira vez não tenhamos o campeão. Quer dizer, pode ser que tenhamos pela primeira vez um vice-campeão com mais de 74 pontos. Cara, nunca aconteceu isso. O campeão, aliás, nunca chegou a 74. Um vice-campeão nunca chegou a 74 pontos. Certo? O Palmeiras, quando foi campeão, com 80 pontos, o Santos foi o vice, tinha 72. Beleza, rapaziada? Era isso. Vídeo rapidinho aqui de 10 minutos. Tô parecendo Pirula, né? Um abraço, Pirula. Nunca que ele vai ver esse vídeo, que ele não gosta de futebol. Aí mesmo assim. Forte abraço para todos aí. Vamos que vamos. Cara, o Campeonato Brasileiro tá muito legal, muito mesmo. Times grandes, jogando muito bom futebol.
Os times médios, mais ou menos. Tem uns times grandes que estão muito mal das pernas, como o Corinthians. E, velho, vamos ver que bicho que vai dar. O São Paulo também tá muito mal nesse segundo turno. Forte abraço a todos. Avante palestra.